Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje então a gente está finalizando o nosso bimestre, né, com a aula de revisão da unidade 6. Eu vou pedir para você pegar lá o teu livro de atividades. Os slides foram feitos com recortes lá dessa revisão, tá gente? Desse resumo que tem lá no livro de atividades. E aí na unidade 6 a gente falou da classificação dos seres vivos. Então se vocês pegarem lá o livro de atividades, lá na página 17 tem esse recorte aqui e é bem importante a gente lembrar de algumas situações, tá? Então, primeiro, por que tem que ser feita a classificação dos seres vivos? Porque em cada país lá tem uma língua diferente e a gente precisa padronizar, tá? Então esse é o ponto principal. Padronização das diferentes espécies aí que existem, tá? E aí como que se padroniza? Com nomes científicos, né? Que são reconhecidos em todos os lugares, independente do idioma, tá? E aí tem algumas regras para se escrever, né, regras adotadas para os nomes científicos que seguem lá a ideia do Linné. Então os seres vivos são agrupados lá de acordo com as suas semelhanças e a determinação do grau de parentesco envolve muitos estudos como análise de fósseis e principalmente do material genético atualmente. E então quais são aí os critérios, né, quando a gente utiliza o nome científico? Então a gente sempre tem que lembrar que o nome científico é binominal, ou seja, duas palavras, que essas palavras são escritas em latim, porque é uma língua morta, então não tem variação, e tem que dar destaque. Como que é feito esse destaque? Então ou você sublinha, ou você faz em negrito, se você está digitando, né? Negrito, por exemplo, essa palavra aqui, ó, específico, está em negrito, então ela é mais escura. Ou em itálico, ou seja, por exemplo aqui, ó, ela está mais de ladinho assim, então é a letra, a fonte itálica, tá? E quando você está escrevendo, então a forma manuscrita, você sublinha o nome científico, tá bom? Aí lembrando sempre, então, como são duas palavras, né? A primeira palavra é sempre o gênero e as duas juntas são a espécie. E aí o que tem de importante na sequência é a classificação, né? Então a gente, como que classificam os seres vivos que são conhecidos? Então tem essa ordem aqui, essa divisão, né, em níveis, né, de classificação. Então, do mais abrangente, que é o reino, né, passa por filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie, que é ali um único indivíduo. E a gente falou dos reinos, né, dos seres vivos, então reino Monera, Protoctista, Fungi, Planta e Animalia. A gente comentou lá que tem os domínios que são mais amplos do que reinos, então maior do que reino, e daí nesses domínios tem Eubactéria, Arquea e Eucária, que tem essa divisão aí na comunidade científica com relação às bactérias, então por isso que fala-se dos domínios. E também tem a divisão com relação aos vírus, né? Que os vírus não têm um reino específico porque eles não são formados por células, então eles são acelulares. E aí tem a grande controvérsia, né? A maioria agora dos cientistas acredita que eles são seres vivos porque eles acabam aí se reproduzindo, mesmo que parasitando alguns seres, tá? Então, mas vocês vão encontrar em alguns livros eles como não sendo seres vivos, tá? Então tem essa discussão aí. Aí falando dos reinos, lá na página 18, tem os 5 reinos aí que a gente conversou a respeito nessa unidade. Começando então com o reino Monera, que é o reino que tem lá as bactérias, né, cianobactérias. Então lembrando lá que são sempre seres unicelulares, uma única célula, procariontes, material genético disperso lá no citoplasma, autótrofos, produzem o próprio alimento, e
E heterótrofos são aquelas decompositoras lá que não produzem o próprio alimento, né, que não fazem fotossíntese. E claro, então aqui já está dizendo, né, heterótrofas são importantes decompositoras, e as cianobactérias são aquelas que fazem a fotossíntese, portanto são autótrofas. Existem aí as bactérias que são patogênicas e que causam doenças, mas tem também as bactérias que são super importantes para o ser humano, né? Aí tem o reino protoctista, que é aquele reino que tem seres que são muito diferenciados, né? Tem os protozoários, mas também tem algas nesse reino. Talvez em algum momento aí esse reino seja desmembrado, né? Porque protozoários e algas são seres bem diferentes, mas enfim, por enquanto é assim. Então o reino protoctista tem seres unicelulares ou multicelulares, né? Com muitas células. Todos os eucariontes, o material genético está lá dentro do núcleo. Tem seres que fazem fotossíntese, tem seres que não fazem fotossíntese, como os protozoários. Tem os protozoários que causam doenças, mas tem os protozoários que têm a vida livre aí, não parasitam ninguém, não causando doenças. Aí tem dentro desse reino que tem as algas, né? As algas são as que realizam fotossíntese, são importantes nas teias alimentares, porque são a base, né, das cadeias e teias alimentares, e também importantes aí, fazendo fotossíntese, importantes na produção do oxigênio de todos os seres vivos, né? Então, os seres, algas e protozoários, beleza? Seguindo lá o reino fungi, tem seres uni e multicelulares, eucariontes todos, material genético dentro do núcleo, heterótrofos, ninguém faz fotossíntese, parede celular com quitina. Então lembrem lá que a parede celular a gente falava que era na célula vegetal, mas tem seres aqui do reino fungi que tem essa parede celular, só que lá na célula vegetal a parede celular era feita de celulose, e aqui é feita de quitina. Importantes decompositores, né, também junto com as bactérias lá. As células formam hifas, então lembram lá das hifas que vão se entrelaçando, é como se fosse a raiz lá dos cogumelos, né? Então as hifas se entrelaçam e juntas elas formam um micélio. Então o conjunto de hifas chama-se micélio. Aí tem as leveduras, que são aquelas que fazem a fermentação. A gente comentou lá que no processo da fermentação elas produzem lá álcool e gás carbônico. Então, por exemplo, lá na fermentação do pão, o gás carbônico faz com que o pão cresça, né, a massa do pão vai crescer, e o álcool, quando a gente coloca o pão para assar, o álcool evapora. Aí tem as doenças causadas por fungos, mas também tem os fungos que não são patogênicos, tá? Aí o reino animalia, todos os seres são multicelulares, todos são eucariontes e todos são heterótrofos, tá? As células não têm parede celular, então tem só lá a membrana plasmática, né? E membrana plasmática, tem citoplasma com as organelas e tem o núcleo com material genético, tá? Mas é só para evidenciar que não tem aquela parede celular por fora. E aí tem vários exemplos, né? O reino animal é muito rico em exemplos aí. E o reino plântico, para finalizar, todos os seres são multicelulares, muitas células, todos são eucariontes, e aí as células têm a parede celular que é formada por celulose, né, para proteger aí as células vegetais. Todos são autótrofos fotossintetizantes, ou seja, realizam fotossíntese para produzir o seu próprio alimento, que no caso é a glicose, né? E também produzem lá o oxigênio que é liberado no ar. E aí tem vários exemplos também do reino plântico. Daí lá na página 19, os deixados aí de fora, né, da classificação dos reinos, que são os vírus. Porque eles não têm células, eles são acelulares. Também não têm organelas, mas eles têm material genético. Então tem vírus lá que tem DNA e tem vírus que tem RNA. Eles todos são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma outra célula
precisam de um outro ser para poder se reproduzir, tá? Eles precisam de uma célula de um ser para poder se reproduzir. Então, eles vão parasitar essa célula para poder se reproduzir. E aí podem causar, né, várias doenças em todos os seres vivos, e tem exemplos aqui das doenças causadas por vírus, que são chamadas viroses. Daí, lá na sequência da página 19, tem as principais diferenças entre vírus e bactérias. Então, com relação à estrutura, né, as bactérias são unicelulares e os vírus acelulares. Então, uma única célula não tem célula. Nas bactérias, elas têm membrana plasmática e citoplasma, mas não tem núcleo nem organelas membranosas, né? O material genético, então, fica disperso no citoplasma. A maioria delas tem a parede celular e podem ter flagelos ou cílios. Lembra que cílios são filamentos curtinhos e flagelos são os filamentos longos, para poder se locomover. Já os vírus, eles apresentam lá o capsídeo, né, que é o envoltório de proteínas, que envolve o material genético, que pode ser ou DNA ou RNA. Não tem membranas, não tem organelas, mas alguns deles têm cauda, como bacteriófagos. Como que as bactérias vivem? Algumas são parasitas e causam doenças, outras não, né? Outras são decompositoras, outras vivem em harmonia lá nas raízes das leguminosas, fixando nitrogênio. Os vírus, por outro lado, são sempre parasitas intracelulares obrigatórios, alguns causam doenças em seres vivos, tanto em animais como nas plantas. As bactérias são sensíveis aos antibióticos e os vírus não. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo da unidade e bora fazer lá o formulário, tá? Beijos e até quarto bimestre, hein?